pessoal, mais uma aula, né? Para nós corrigirmos a nossa atividade, vamos dar sequência, continuidade às atividades que nós corrigimos na aula passada, tá bom? Essa aula de geografia, eu estou falando com os alunos do 6º ano e vamos que vamos, porque temos muita coisa para a gente ver, beleza? Então vamos continuar. Bom, dando sequência na nossa atividade, nós temos a questão número 8, que diz assim, que depois de 2 semanas em Fernando de Noronha, Érica e Elma decidiram visitar uma outra irmã que mora na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Para isso, tomaram um avião ao meio-dia em Fernando de Noronha e voaram durante 5 horas. A que horas as duas chegaram em Boa Vista? Então, mais uma vez, nós temos que calcular a diferença de horas entre Fernando de Noronha e Boa Vista. Então, eu sei, né, independente do mapa, que Fernando de Noronha é um fuso horário, tem o horário de Brasília, né, que é 1 hora a menos que Fernando de Noronha, e eu sei que Roraima não pega o fuso horário de Brasília. Então, eu tenho 2 fuso horários de diferença. Mas você pode consultar o mapa, pegar o GMT de Roraima, né, que é o destino, menos o de origem. Então, nós temos uma diferença aqui de menos 2 horas. Beleza. Considerando que o voo durou 5 horas, eu tenho que achar primeiro a hora local de saída e depois considerar as 5 horas de voo. Então, o que nós vamos fazer? Enquanto em Fernando de Noronha era meio-dia, eu sabendo que Roraima tem 2 horas a menos, então em Boa Vista eram 10 horas da manhã. Então, quando o avião saiu de Fernando de Noronha, que era meio-dia, em Boa Vista eram 10 horas da manhã. Se foram 5 horas de viagem, então que horas que eles chegaram em Boa Vista? Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas da tarde. Ou seja, chegaram às 3 horas da tarde no seu destino final, tá certo? À medida que a gente vai praticando, vai ficando mais fácil, não é? É isso aí. Então, vamos lá para a questão número 9. Tá? Assinale falso ou verdadeiro. Em relação ao universo, podemos afirmar... Bom, nós já temos uma sequência aqui, mas vamos ler cada opção, tá? Entre todas as galáxias, a Via Láctea é a que mais nos interessa, pois nela está situado o Sistema Solar. Não há registro de humanidade em nenhum outro lugar do espaço. Então, por isso, a nossa galáxia, ela é tão estudada, né? Ela é tão observada pelos astrônomos, pelos cientistas que pesquisam o universo, né? Porque não tem, em busca de novas descobertas, né? Que venha compreender principalmente a questão da própria formação do universo e a nossa existência, né? A existência humana. Então, ela é uma opção verdadeira. Bom, a letra B diz assim, gravitando entre as órbitas de Marte e Júpiter, encontram-se os pequenos astros denominados asteroides. Sim, existe um cinturão, né, de asteroides dentro da nossa órbita. Vira e mexe, alguns se desprendem desse cinturão. Não é algo grande, porque seria catastrófico, mas sabe aquilo que a gente vê cortando o céu? E a gente fala, olha, uma estrela cadente. Na verdade, não é uma estrela cadente. É um meteoro que, quando entra na atmosfera, ele acaba pegando fogo e diminuindo muito o seu tamanho, se transformando em meteorito, tá? Então, por isso a letra B ela é verdadeira. A teoria do Big Bang procura explicar a origem do universo como tendo sido resultante da explosão de um átomo primordial fortemente carregado de energia ocorrida há aproximadamente 15 bilhões de anos. É a teoria mais aceita pelos cientistas, apesar de que os livros didáticos discutem, debatem e já trazem, né, essa segunda opção, que é a teoria criacionista.
tá bom? Então, é a teoria mais aceita, a teoria do Big Bang. Ela é verdadeira. Há o eclipse solar quando a Lua penetra no cone de sombra da Terra, ocultando o Sol total ou parcialmente. Não, quando exatamente o contrário, né? Quando a Lua entra na penumbra, né, da Terra, então ela oculta a própria Lua. Então há o eclipse lunar, tá certo? Então é uma questão falsa e não um eclipse solar, tá? O eclipse solar é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, beleza? Que pode ser parcial ou total. Na número 10, nós temos um mapa com algumas localidades, como vocês podem observar, tá bom? Então, nós temos aqui um ponto A, a cidade do Cabo, Recife, Nova York, Paris, volta novamente para o ponto A, tá certo? E tem um pequeno texto logo embaixo. Deixa eu só minimizar aqui um pouco a tela para ficar uma visão melhor. Antônio é um homem de negócios que precisa viajar constantemente. Em 2012, Antônio passou quase todo o ano viajando pelo mundo. Saiu do Brasil em janeiro, levando na bagagem roupas leves, pois nessa época o clima do Recife apresenta temperaturas bastante elevadas. Contudo, Antônio esqueceu que em lugares distintos o clima é bastante diferente. E assim lá se foi Antônio na sua viagem. Sua agenda previa uma parada em Nova York para visitar a matriz da empresa em que trabalhava. Depois, em Paris, a capital da França, onde visitaria alguns sócios. Dessa cidade, partirei imediatamente para a Antártica, onde visitaria uma área de estudo sobre minerais em regiões geladas. A seguir, voaria para a cidade do Cabo, na África do Sul, onde visitaria uma mina de diamante e de lá retornaria ao Brasil. Agora, responda. Então, com base nesse texto, com base no mapa que tem mostrando todo esse trajeto, né, que essa pessoa fez, nós vamos responder. Por quantas zonas climáticas Antônio passou? Dá uma olhadinha lá no mapa. Passou por 4 zonas climáticas. Zona temperada do sul, passou pela zona intertropical, zona temperada do norte, voltou novamente, né, lá na Antártica, na zona polar. Então percorreu praticamente quase todas as zonas climáticas, beleza? Na letra B diz assim: Antônio chegou a Nova York no dia 11 de janeiro. Qual estação do ano ele encontrou nesse local? Bom, ele encontrou o inverno, tá? O inverno. Na letra C, Antônio chegou a Paris, capital da França, às 5 horas da manhã. Deixa eu subir um pouco mais, isso. Chegou às 5 horas da manhã e precisou ligar para casa, pois fazia um tempo que não dava notícias à sua família. Lembrando que o horário de Paris é 1 hora mais adiantada que Londres, a que hora sua mãe, no Recife, atendeu o telefone? Então, se a gente for considerar, né, a capital da França, e que às 5 da manhã Antônio precisou ligar, porque já fazia um tempo, não conseguia notícias da sua família, Paris é 1 hora mais adiantada. Então, Antônio estava às 5 da manhã. Se é adiantado, seria quantas horas lá em Recife? Então, eu vou lá no mapa, vejo a localidade no fuso horário e vejo qual a diferença de horário entre eles, ou seja, e consigo identificar. E esse tempo identificado é de 2 horas, ou seja, quando às 5 horas da manhã Antônio precisou ligar lá da França, eram 2 horas da manhã lá em Recife, tá bom? Lá em Recife. Beleza. Ou seja, Antônio estava bem mais adiantado, né?
Na letra D, em todo o percurso, em quais lugares Antônio precisou usar roupas mais pesadas por causa do frio? Naturalmente, essas regiões expressas nessa resposta aqui, os períodos de inverno, são bastante frios. O Brasil em si, ele tem um clima quente, mesmo quando está no período de inverno, com exceção lá da pontinha do sul, que ela já está classificada dentro da zona temperada, né, da zona climática temperada. Mesmo no inverno, o Brasil tem temperaturas muito mais elevadas do que o verão dessas regiões como Nova York, Paris e Antártica, principalmente a Antártica, tá certo? Na cidade do Cabo, Antônio chegou no dia 22 de março. Qual era a estação do ano nessa época? Né? Então, cidade do Cabo já era aqui no Brasil. Então, era outono aqui no Brasil. Beleza? E aí eu preciso conhecer as estações, quando cada estação começa, né? Inicia, acontece. E vocês têm aí esse material no livro de vocês, tá bom? A número 11 diz assim: marque a alternativa correta sobre as estações do ano. A. As estações do ano são bem claras em todo o planeta? Não. Aqui mesmo no Brasil, nós não sentimos as 4 estações de forma bem definida. Tá? Então, praticamente, ela se divide em 2 estações. Fora as influências que nós temos das massas de ar, as pressões, né, as altas pressões. Mas as estações mesmo a gente não consegue definir tão claramente como os países que estão situados nas zonas temperadas. Então, perceber a olho nu, né, sem saber a data, o verão, o outono, o inverno e a primavera, não é tão fácil em nossas regiões. B. O outono é a estação do ano que recebe maior quantidade de radiação solar. Nós sabemos que a estação que mais recebe radiação solar é o verão, tá? Ou seja, no verão nós temos dias mais longos, diferente do inverno, que nós temos noites mais longas. O verão é a estação do ano que começa com o término do outono e antecede a primavera, né? É errado, justamente o contrário, né? Logo depois da primavera vem o verão. Letra D. O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano. Então, o movimento de translação é o movimento da Terra ao redor do Sol, que, para um efeito mais preciso de informações, ele foi arredondado para 365 dias do ano. Tá? Então, é ele o responsável pela formação das estações do ano e que não são iguais em todo o planeta Terra devido a esse eixo de inclinação, essa inclinação que tem no eixo da Terra. Beleza? Então, a letra E, as estações do ano não alteram a dinâmica natural de um determinado local. Como assim? As roupas, o seu modo de viver é o mesmo no verão, é o mesmo no inverno? Né? Então, a própria em regiões mais frias, por exemplo, tem até uma arquitetura diferenciada. Né? A Grécia, por exemplo, é tão quente, aquelas construções sobre as rochas, que elas são pintadas todas de branco para amenizar o calor. Então, as estações do ano, elas alteram sim a dinâmica natural de qualquer região. Beleza? E na número 12, nós temos a questão que diz, ao longo do ano, nem sempre as noites e os dias têm a mesma duração. Marque a alternativa que indica a estação do ano, caracterizada pelas noites mais longas que os dias. Essa é muito fácil, né? É óbvio que é o inverno, tá certo? Então, vamos para a última página da atividade. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor a nossa visibilidade. Então, a número 13 diz assim: observe o movimento de translação da Lua ao redor da Terra. Então, nós temos aqui as 4 fases da Lua, tá? As 4 fases. E de acordo com a iluminação do lado, né, em cada parte da Terra, nós vamos identificar a ordem dessas luas. Então, a ordem da Lua seria Lua cheia, Lua minguante, Lua nova e Lua crescente.
Então, a lua cheia, né, ela tem todo o seu lado iluminado voltado aqui para a Terra. A lua nova, ela tem a parte escura voltada para a Terra. Tá certo? Então, vamos lá, dar sequência. Baseando-se no estudo que fizemos no cenário 3 deste capítulo, numere cada uma das fases. Então, nós já acabamos de fazer isso, né? E enumeramos cada fase da Lua de acordo com o seu movimento de translação ao redor da Terra. Beleza? Essa questão aqui da Universidade Federal, né, de Varginha, diz o seguinte: um avião sai do Rio de Janeiro às 14 horas. Então, tá aqui já selecionado, que eu já deixei para vocês essa informação. Que o avião saiu do Rio de Janeiro às 14 horas com destino a Fernando de Noronha. E o tempo de voo foi de 3 horas. Que horas serão na ilha quando esse avião aterrissar? Então, nós já sabemos, até mesmo por questões anteriores, que Rio de Janeiro tem um fuso horário a menos que Fernando de Noronha, tá? Então, quando Fernando de Noronha são às 14 horas, no Rio de Janeiro são 14 horas, em Fernando de Noronha são que horas? 15 horas, tá? 15 horas. Rio de Janeiro, 14 horas, Fernando de Noronha tem um fuso horário a mais, ou seja, 1 hora relógio a mais. Então, enquanto no Rio de Janeiro é 14 horas, em Fernando de Noronha são 15 horas. Se o tempo durou 3 horas de voo, então eu conto 15, 16, 17, 18. Então, às 18 horas, chegaram, esse avião aterrissou em Fernando de Noronha. Certo? Estamos finalizando as nossas atividades, nossas correções. E aí, nós temos a seguinte questão. A Copa do Mundo de 2002 mudou a rotina dos brasileiros em virtude da diferença de fuso horário entre o Brasil e os países que sediaram a Coreia do Sul e o Japão. O jogo entre Brasil e Inglaterra foi realizado na Coreia do Sul no dia 21 de junho, às 15h30, horário local. Então, a transmissão direta do jogo no Brasil ocorreu no dia 21 de junho, às 3h30 da tarde. É uma diferença uma diferença de 12 horas de fuso horário. Tá certo? 12 horas. Então, ao mesmo tempo que acontecia às 3 horas da tarde na Coreia do Sul, acontecia às 3h30 da manhã aqui no Brasil. Esse jogo era transmitido. Beleza? Então, essa é a nossa proposta para essa semana, a correção dessas atividades, para que a gente dê seguimento nos conteúdos, né? A atividade, ela vem como um treinamento, como uma prática do conteúdo que nós vimos, e nós estamos agora finalizando esse processo de correção, ok? Eu fico aqui com vocês, desejo um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula semana que vem, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.